Olha, já estão dizendo que a gente tá muito estiloso, aí eu já fico me achando. Dois matutinhos a caráter hoje. Pois é. Só tá faltando o quê, amiga? Mês de junho tem São João, o nome da live de hoje. Esse livro Mês faz parte do PNLD, idade, alfabetização na idade certa. Do primeiro ao terceiro ano é do PENAC. Então o livro tem na escola. Tem na escola. O livro é esse daqui. Algumas pessoas conhecem. Afinal, ele faz parte do acervo da escola. Então a maioria das pessoas não conhece. Então cabe a nós fazer uma leitura, né? Uma leitura de leite. Mês de junho tem São João. É uma história de Fábio Sombra e Sérgio Pena. E começa assim. Mês de junho tem São João. Passa o ano e já vem vindo o mês de junho no sertão, com forró para Santo Antônio, para São Pedro e São João. Tem quadrilha bem dançada no terreiro e no salão. Mas isto não é tudo, não. Numa festa de São João, a alegria é verdadeira. Tem brinquedo, pau de sebo e pescaria a noite inteira. Só balão é que não entra nessa festa brasileira, pois incêndio é coisa séria e atrapalha a brincadeira. Tem comidas lá da roça. Que saudade do sertão. Tem canjica e tem caldinho de mandioca e de feijão. No fiozinho, hein? Tem, tem pipoca e tem paçoca, socadinha no pilão. E não falta o milho verde, bem assado no fogão. Esta festa celebrada em nosso país inteiro só começa com a chegada de um bom mestre violeiro. E por fim os tocadores da sanfona e de pandeiro, de triângulo e zabumba, aparecem no terreiro. Tem casório na igrejinha, quem quiser é só chegar. E risadas, minha gente, isso não pode faltar. Pois tem padre e tem até delegado ao pé do altar. Festa boa como essa é difícil de encontrar. Passa o ano e já vem vindo, o mês de junho no sertão, com forró para Santo Antônio, para São Pedro e São João, com quadrilha bem dançada no terreiro e no salão. Mas isto não é tudo, não. Então, se a gente parar para observar, a gente vai ver aqui as ilustrações e elas retratam muito bem essa tradição bem popular e bastante conhecida e que alegra os nordestinos, e não só os nordestinos, mas também muitas pessoas. Ela lembra, o desenho do livro Por lembra esse bracinho. estilogravuras, né, que é uma Isso. tradição aqui do Nordeste, só que estilogravura, a característica dela é um carimbo na tinta feito em madeira, talhado em madeira, e eles carimbam com tinta preta. Nesse caso, ele tem as características da estilogravura, mas em contrapartida ele é bem colorido, mas ele retrata bem o interior mesmo. A igrejinha. Por aqui onde a gente mora tem muitas vilas assim, né? Que tem a igrejinha, o pátio, colocar ali as bandeirinhas, o pessoal tocando forró e a gente dançando animado. Eu vou começar com a primeira atividade. Nessa maratona de hoje, eu vou apresentar somente atividades de matemática. Já a Etienne, ela vem com... Atividade de português. Então, eu fiquei responsável por preparar atividades de matemática e a Etienne ficou responsável por preparar atividades de língua portuguesa. Então, a minha primeira atividade se chama, inspirada, né, na Barraca do Beijo, Barraca dos Múltiplos. Como é que funciona? Como brincar? Como é que vai dirigir essa atividade para as crianças? O professor prepara algumas bandeirinhas com números e pede para a criança separar um caderno e um lápis para anotar suas respostas. E como é que vai fazer isso? Tem muitos professores que fazem aula via Zoom, via Google Meet. Então, se for uma aula ao vivo, tem essa possibilidade de fazer a dinâmica com todos ao mesmo tempo. Se for uma brincadeira mais direcionada com o WhatsApp, então você grava um vídeo em partes, direcionando a atividade, ou um áudio. Fica a seu critério. Ou o próprio texto escrito. E após isso, na sequência, o professor
vai retirando de dentro do saquinho as bandeirinhas e mostrando às crianças para que elas escrevam o dobro e o triplo do número sorteado. Então, tem toda a parte introdutória, o professor ele vai explicar o objeto de conhecimento, vai dizer o que é dobro e o que é triplo, para que a criança consiga realizar essa atividade. Como é a questão do saquinho? Eu tenho uma cestinha aqui de artesanato, bem lindinha. E dentro da cestinha eu coloquei as bandeirinhas para fazer o sorteio. Por exemplo, sorteei a primeira bandeirinha. Quem consegue identificar o número? 12. O numeral 12. Então, após a criança já ter compreendido o conceito de dobro e triplo, ela vai escrever lá no caderno dela o dobro de 12 e o triplo de 12. E no final vai fazer a correção. Isso aí vai fazendo de passo a passo para que todos consigam reset. Então aí, essa é a minha primeira sugestão de atividade. Deixa eu pegar aqui minha pautinha para mim não me perder, que eu preparei. Então, a primeira atividade, anotem aí, barraca dos múltiplos. Certo? O professor vai fazer bandeirinhas, como essas aqui, que eu fiz várias. Vai colocar dentro de um saquinho ou uma cestinha. Eu encontrei essa aqui perdida nas minhas coisas. Coloca e vai sorteando. E a criança vai escrever o dobro e o triplo dos numerais sorteados no caderno dela, do jeitinho que ela souber. Ok? Eu posso adaptar essas atividades e fazer com os maiores. Com os meninos do quarto e quinto ano. Do quinto ano. E aí eu vou aumentar o grau de dificuldade. Vamos para a segunda. Atividade de matemática 1. A segunda atividade... O que é que não pode faltar numa festa junina? Toda festa junina tem. Bingo. Bingo, isso. Bingo. Toda festa junina tem bingo. Aqui sempre tem bingo. Então, vamos propor um bingo. Como será o bingo? Eu vou ler o passo a passo da atividade. Bingo junino. Para desenvolver essa atividade, o professor deve orientar as crianças no processo de produção das cartelas do bingo. Aí já começa o protagonismo do aluno, né, Léo? Exatamente. Então, aí o aluno é ele que vai produzir a sua própria cartela, com a mediação do professor. Após a preparação da cartela, o professor orienta para o preenchimento. O mediador deve determinar uma sequência de números, por exemplo, de 1 até 50. Então, o aluno ele vai escolher os números na ordem de 1 a 50 e vai colocar na sua cartela. Aqui, quando vocês baixarem o material no blog, vocês vão ver que já tem um modelinho da cartela, tá certo? Depois, quando eu disponibilizar, aí vocês vão ter o modelo e fica mais fácil para fazer a orientação para os alunos. Então, aqui vai as orientações, tudo bonitinho, que vai estar no blog, disponível para vocês depois, ok? Então, como é que vai acontecer esse bingo? Ele pode ser online. É o ideal que seja online essa atividade, já que a maioria dos professores conseguem fazer alguma parte da aula via aplicativo, seja Zoom ou Google Meet. Então, por isso que entra a importância do aluno fazer sua cartela. Né? Isso. Porque aí não precisa de material impresso. Cada um fez sua cartela e está ali esperando. Perfeito. Né? Cada um fez a sua cartelinha e ali não tem dificuldade para fazer, para realizar a atividade do bingo. Então, já vamos trabalhar aí vários objetos de conhecimento, né? O reconhecimento dos números, e ali a criança ela vai externar o conhecimento dela sobre os números, ela vai apresentar as dificuldades, se for o caso, e aí o professor vai poder orientar e esclarecer as dúvidas dela, né? Tem todo esse processo. Eu posso adaptar com letras? Pode. Com letras, com sílabas, né? Isso. Posso fazer também. Aí depende do que a gente quer trabalhar. Então, a atividade de matemática A1 foi a barraca dos múltiplos. Barraca dos múltiplos. Perguntaram aí como é que a gente poderia adaptar com a educação infantil. No caso aí, só era a gente diminuir as quantidades, né, Léo? Não trabalhar múltiplo, dos números, no caso, não é? Sim, aí pode trabalhar com as figuras, né? A criança ela pode desenhar. E aí são os elementos juninos. Pode ser uma pamonha, um milho, uma boneca de palha. E a criança ela vai desenhar, fica a critério do professor fazer essa adaptação. Isso. De acordo com a realidade das crianças.
A gente não está se prendendo a um nível só. Toda atividade que a gente vai propor hoje, ela dá para ser adaptada para vários níveis de aprendizagem. Depende muito do professor, do que ele quer e da turma que ele tem. Sim, agora você prossegue. Vem a Etienne. Então, aqui está o meu pote. Pote de que isso aqui? Tá em inglês. Pipoca, tia. Isso, pote de pipoca. Esse pote das sílabas, a primeira possibilidade de atividade que eu vou fazer seria para quem está fazendo atividades em plataformas, atividades online. O que é que eu ia fazer? Para esse livro, eu escolhi o tema Adivinhações, que faz parte da cultura aqui nordestina. Nessa época junina, a gente trabalha muito com adivinhações. A gente explora geralmente no folclore, né? Mas o folclore é o conjunto da cultura do Brasil como um todo. Sim. Mas no Nordeste, as adivinhas fazem parte das brincadeiras juninas também. Então, foi o que eu fiz. Minha proposta com os alunos aqui seria encher o pote de pipoca. Só que eles vão participando comigo nessa proposta online. E eu vou lendo as adivinhações que eu coloquei no papelzinho. E quem adivinhar, colocar aí no comentário, eu vou colocando a pipoca dentro do potinho. Então, vou fazer 3 perguntinhas aqui. O que é o que é? Pode ser doce ou salgada. Difícil achar quem não gosta. Nasce de um estouro, é a querida Pipoca! Aí eu vou colocar no pote a primeira pipoca. Aí foi com a figura mesmo, né? Tu colocou? Foi figuras. Eu coloquei pipocas com figuras. Lá estão elas no céu a balançar, quando junho vemos chegar. Bandeiras! 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 Camila! Vaninha, bandeiras! Conta da Clarice. Mary! Então, mais uma Joselita! pipoca. Vou fazer mais uma para a gente mudar a proposta. O que é o que é? Do sol ele nos protege. E na festa junina usa menino e menina. Tá fácil. Tá fácil. O que é? Do sol ele nos protege. E na festa junina usa menino e menina. O que é? Deixa eu achar ele aqui, meu Deus, que eu perdi. Achei. No meu filtro tinha, né? E era grande. Isso, chapéu. Chapéu, Ana, chapéu. Então, essa seria a primeira proposta de atividade para a gente fazer agora, nesse processo de quem está trabalhando no Zoom, no Google Meet, em outras plataformas que tem por aí. Dá para a gente fazer, a criança vai participando assim e a gente vai enchendo. Quem tem a possibilidade de enviar a atividade para o aluno, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pregar, vai fazendo um cartazinho que a gente vai enviar, né? Quem tem possibilidade. Aí a gente envia o pote da pipoca, envia as imagens, aí todas as crianças vão estar lá para encher o seu pote. E à medida que a gente vai fazendo a interação com eles participando, eles vão buscando as imagens e enchendo a pipoca, ou no lugar da imagem eu coloco a palavra com a resposta na pipoca e eles vão enchendo o saquinho da pipoca e deixando tudo cheio, colando, montando um cartazinho que vai ficar para ele ali montado para consultar em leitura. A primeira proposta o aluno não precisa imprimir, o recurso é meu. Na segunda, eu posso enviar o recurso para o aluno, né? O aluno vai lá, ele vai utilizar o recurso que eu fizer. Para outra variação, seria para aquele aluno que não consegue imprimir, mas eu quero que ele também interaja comigo. Para aulas remotas, que não tem impressão e que também não acontece na plataforma. Seria aquela com vídeo ou por áudio. Aí a gente vê como está fazendo. Então, eu fiz aqui o meu modelinho todo à mão. Por quê? O segredo da atividade remota para que ela aconteça é que a gente explique à criança, passo a passo, tudo que a gente quer que ela faça. Porque a gente não está com ela orientando. Então, eu vou passo a passo. Eu explico isso nas minhas aulas, porque a gente não tem plataforma aqui no município.
E quando eu quero que a criança produza alguma coisa, eu vou tirando foto dos processos e vou narrando o que eu quero que ela faça. Que aí a gente faz o transforma em vídeo através do uso PowerPoint e transforma em vídeo. Então, primeiro passo, eu vou pedir para que as crianças façam os desenhos que eu quero. Então, antes disso, antes desse momento aqui, eu posso trabalhar com elas os elementos juninos que tem, né? Porque a gente lê a história, a gente subentende isso, né, Léo? É A isso. gente lê a história, trabalha os elementos, o que é que tem no São João, a gente pode fazer lista com eles, todo aquele processo até chegar na atividade. Então, eu peço que eles façam as 12 imagens que tem aqui, nas adivinhações que eu imprimi. Aí eu vou fazendo assim, eu tenho um aluno de primeiro ano, que eu não trabalhei pouco com ele, de escola pública, ele ainda está no comecinho do processo de alfabetização. Eu posso trabalhar com ele a sílaba ou a letra inicial. Então, na hora que eu ler, por exemplo, uma que eu não li aqui ainda. Usá-lo apenas para enfeitar, mas na festa de São João ele não pode faltar. Todo colorido e bonito. É o balão, muito bem. Balão. Aí eu vou pedir para meu aluninho lá do primeiro ano. Ele desenhou o balão dele. Desenhou aqui foi eu que desenhei. Aí eu peço a ele, tia, o balão, muito bem. Coloca a letrinha B do lado do balão. Ou meu aluno já escreve. Então, escreve o nome balão na resposta. Então, isso seria uma maneira de fazer um ditado com a criança, né? E ela vai escrevendo de forma divertida os elementos juninos. Então, aí a criança ela pode escrever a letra inicial, uma sílaba que represente, ou a palavra toda, se ela já souber escrever, certo? E se for um aluno de terceiro ano, quando eu fizer todas as palavras, eu posso pedir para ele produzir frases. Exato. Então, aqui é a mesma... Vejo que é a mesma proposta. Eu só variei com aplicações diferentes, mas a proposta é a mesma. Para aula online, sem impressão, só com o meu recurso. Para aula online, o aluno tendo recurso em casa que ele pode imprimir. E para aula remota, onde o aluno está fazendo ali sozinho com os meus comandos, com os comandos do professor. A outra seria trabalhar aqui. Essa proposta é mais para os alunos. É ideal essa para quem está fazendo atendimento. Tem muita gente nesse momento fazendo aula de reforço, atendendo em casa, né? Atendendo muitas pessoas que fazem atendimento domiciliar, né? Com aula de reforço, acompanhamento psicopedagógico, continua acompanhando o aluno, tomando todos os cuidados. Então, isso aqui é mais para atividade presencial. Então, dentro de um envelope, você coloca a imagem junina e dentro você coloca ou as letras para formar a palavra que tem aqui. Aqui é a palavra pipoca. Ou as sílabas dentro do envelope também. Então, seria aqui outro processo de construção de palavras e leitura. Então, aqui estão as minhas sugestões. Então, aí, a partir da pipoca, né, Etienne trouxe um estouro de atividades, né? Várias atividades que estão interligadas umas às outras com uma mesma temática. Então, aí já tem uma semana de aula inteira, né? Então, vamos retomar aqui as atividades, né? Eu trouxe inicialmente 2 atividades. A primeira foi Barraca dos Múltiplos, inspirada na Barraca do Beijo. Depois eu trouxe o bingo, e aí eu expliquei como realizar o bingo. Então, as orientações para a produção do bingo e da barraca vai estar no blog amanhã, gratuito, como a Etienne já falou. Então, as atividades que eu estou propondo vai estar no meu blog, e as atividades que a Etienne está propondo estará no blog dela. E agora eu vou continuar, eu vou trazer mais uma atividade de matemática, e a atividade se chama Qual é a Soma? E é uma atividade bem simples, que também pode ser feita pela criança em casa, apenas com a mediação e orientação do professor. E ela começa assim. Qual é a soma? Essa atividade é boa demais, Sô. Então, aqui eu tenho bandeirinhas, certo? E em cada bandeirinha eu tenho um numeral. Na primeira bandeirinha aqui eu tenho o numeral 6, 4, 1 e 0. Então, a criança aqui ela vai fazer a soma. 6 mais 4 mais 1 mais 0.
E vai colocar no final o resultado, que deu 11. 11. E aqui eu posso fazer isso várias vezes. Eu coloquei aqui 3 sugestões de soma, mas aí o professor ele pode criar e ele vai fazer de acordo com o nível da sua turma. Lembrando, as adaptações elas podem ser feitas, sim. Pode ser feito para o quarto, para o quinto. Aqui eu já posso colocar, não só com, se for para um quarto e quinto ano, não pode ser somente com adição, eu posso envolver outras operações. Expressão numérica, né? Exatamente, expressão numérica. Que Quarto o e nome quinto ano não estava vindo à cabeça. Eu posso trabalhar a expressão numérica. Então, a partir dessa atividade aqui, que é bem simples, eu posso adaptar para todas as turmas. Para primeiro, para segundo, para terceiro, para quarto e para quinto ano. Inclusive, sequência. Estão colocando aí a sequência, antecessor e sucessor. exatamente. Me veio agora à cabeça, Léo, aquela que a gente coloca uma sequência para a criança descobrir qual é o número, o O próximo número número. faltoso da sequência. Isso. Contando de 2 em 2, eu acrescentando 7. Então a criança vai descobrir no final qual seria o próximo número. Aí dá para trabalhar também aqui os números pares, os números ímpares. Aqui eu posso desmanchar a soma e fazer. Colocar aqui as bandeirinhas e determinar uma cor. Pinte de azul os números pares, pinte de verde os números ímpares. Então aqui tem diversas possibilidades. E isso a criança pode construir na sua casa, porque é uma simples bandeirinha, e apenas colocar os números. Para as crianças que ainda não conhecem os números, eu posso mostrar. Para apoio de recurso ali na contagem com os números, traz o pote de tampinha de novo, minha gente. Vamos com ele Aquele de pote novo. rico que a SN postou no Meu feed. pote rico. E a gente usa como apoio o recurso de contagem, para as crianças se apoiarem. É excelente a atividade. Acerte o balde. Como é que funciona? Eu não trouxe os baldes, mas aí eu vou representar com copinhos descartáveis. Eu separei 3 copinhos e em cada copinho tem um número. Me ajuda aí. O primeiro número... 30. 30. 40. 50. Eu vou enfileirar esses copos, tá? Isso aí, a criança ela pode fazer. Eu vou deixar assim, ó. Enfileirar os copos e com uma bolinha ou tampinhas de garrafa, o que a criança tiver em casa. O ideal é que seja baldes. Toda casa tem baldes, né? Panelas. Balde, panela, balde de pipoca, garrafa PET. Tem que ser algo que não vire fácil, né, Léo? Isso, uma bacia grande. E que seja 3. Qual é a importância de ter os números em cada um dos baldes? Porque aí a criança ela vai fazer com uma dupla ou com um grupo, pode ser em grupo também, com as pessoas que tem na casa dela. Isso aqui pode ser uma atividade que pode virar para a família inteira, participar com a criança e fazer parte do processo lá de aprendizagem dela. Então aqui a criança e os participantes, um por vez, vai arremessar. Digamos que o número de tentativas seja 3. Então vai jogar 3 bolinhas. E no balde que cair, se cair, caso caia fora, não conta como ponto. Digamos que Etienne jogou e nas 3 vezes ela acertou no 40, 2 vezes, e no 30, uma vez. Então a criança, a cada arremesso e a cada ponto que ela fazer, seja 30, 40 ou 50, ela vai lá e anota. Aqui eu coloquei um número alto, mas aqui a gente vai fazer as adaptações necessárias para realizar essa atividade. Então, aqui a gente vai trabalhar a soma de novo, percebam. Então, no final de cada rodada, ela vai fazer a soma de quantos pontos fez. Quando todos os participantes finalizar suas jogadas, vai fazer ali uma comparação para ver quem foi que fez mais pontos. E a partir disso, eu posso criar outras atividades que eu não vou dizer agora. Eu vou dizer ao longo... sorvete, estão dizendo aí que pode usar. Pode também. E como é que eu posso fazer as bolinhas? Pode ser de papel. E se eu não quiser fazer com os números, eu posso determinar um número para cada cor de bolinha de papel que eu mandar a criança fazer, porque daí eu vou trabalhar o processo de memorização. Digamos que eu faça com 3 ou 2 cores, preto, a criança pinta de lápis se ela não tiver papel colorido. E aí o preto fica como 10, o rosa fica como 20. Aí vai de acordo com as orientações e o direcionamento do professor com a realidade da sua turma. Isso. E uma coisa assim, para adaptar
para essa realidade. Você pode fazer um vídeo mostrando como brincar, e aí você convida a criança a chamar o adulto. Vamos brincar em casa. Então, o adulto vai dando direcionamento ali e vai brincar, vai virar uma brincadeira em família, a criança vai estar, como é que eu digo? Fazendo a soma com os números, mas você deu o direcionamento. Então, tem como adaptar para essa realidade agora remota? Tem sim. A criança vai jogar. E ali, na hora que a gente. Tô falando aí, Léo, eu pensando nos meus pequenininhos, como é que eu poderia adaptar? Quando eu colocaria os números ali enfileirados, 3, 6 e 9. Então, jogou, caiu no 9. Procura 9 objetos em casa. Vai na gaveta da mãe, pega 9 colheres e coloca lá no cantinho, reserva um numeral. Então, seria uma adaptação para esse período. Quando eu terminei de fazer todas as atividades, que eu digitei aqui tudo que eu ia falar, né, que eu me planejei, surgiu uma ideia extra que eu coloquei até em vermelho. Eu disse a Léo, digo, olha, se der tempo eu falo, se não der eu não falo. Então, como seria? Seria uma produção. Essa proposta, sim, ela é mais específica para atividade presencial. Seria um texto junino maluco. Porque eu colocaria dentro do balde da pipoca todas as pipocas que eu usei com as imagens aqui dentro do balde. E eu vou criar um texto coletivo. Vai passando de mão em mão. Um aluno vai anotar todas as falas, o que for. A gente poderia trabalhar, sabe como gravando? Eu pensei também, a gente poderia colocar o telefone para gravar a fala. E depois a gente reproduziria essa fala das crianças, produzindo o texto para eles irem escrevendo e a gente arrumando as falas, as frases. Então, seria assim. Eu indico somente pegar o primeiro, que seria o casalzinho de matuto. Porque para começar a história junina, eu começaria por eles. Então, era uma vez um casalzinho de matuto que se arrumou para dançar quadrilha. Aí o pote passa para outra criança. Aí a criança tirou um balão. Aí como é que o outro completaria a história? Lá na quadrilha, no salão, tinha muitos balões enfeitando a dancinha, a festa. Passa o pote. Aí a outra criança vai tirar, vou colocar aqui para vocês dizerem que eu estou filando. A Matutinha ficou com vontade de comer pipoca. E passa o pote. Ela estava lá comendo pipoca e de repente ela viu bandeirinhas. Estava lá tudo muito bonito, enfeitado. Quando o chapéu do menino caiu. Então a gente vai conduzindo. As crianças vão formando aquele texto. Para ninguém ficar sem participar, eu coloco o telefone para gravar, o gravador, o que for. E depois a gente vai reproduzindo aquele áudio e a gente vai fazendo uma produção coletiva de texto. Todo mundo participou, trabalhou a oralidade, trabalhou a criatividade e é um texto maluco só com imagens juninas. Eu posso trabalhar isso só com imagens juninas, Léo? Não, eu posso adaptar e fazer com outras histórias, com outros elementos. Eu posso enriquecer essa história trazendo um elemento que não faz parte desse contexto e aí vai criar, né, aquela curiosidade das crianças, como é que vai encaixar aquele elemento que não faz parte dos festejos juninos, por no meio exemplo. desse pote junino tem um ovo de Páscoa. Aí vira confusão a história e aí as Papai crianças Noel ficam mais aparece no meio eufóricas. do pote. Tirei do meio lá Exato. do São João, chegou Papai Noel. E aí, como é que a gente vai? Então, o improviso, tudo a gente vai adaptando e as crianças vão trabalhando aí a criatividade. Como atividade antecipatória, eu também posso propor uma produção de frases para aquelas crianças, para que as crianças elas possam organizar o seu pensamento e ter mais ou menos uma ideia de como vai ser a atividade. Fica legal também, Etienne? Fica ótimo. A gente pode fazer o reconto da história. A história é muito simples, ela é assim, é uma história que traz elementos juninos, dá facinho para a criança contar aqui, dá para a criança fazer. Se eu colocar só as imagens para a criança fazer a sequência, eu imprimo pequenininho. Então foi isso, minhas atividades ficam aqui do PNLD. Olha, a Etienne postou no blog dela semana passada uma rotina para uma semana com atividades para o meio ambiente, não foi isso, Etienne? Foi.
Uma Material semana maravilhoso, sem precisar gratuito. imprimir nada. Gratuito, tá lá. Gratuito, tá lá, só ir lá baixar. Estou colocando também muitas atividades unidas para imprimir. Tem essas atividades que podem ser adaptadas para aula remota. E durante a semana, a gente vai colocando atividades com o mesmo tema, a partir da leitura do livro também, que a gente trouxe hoje só uma parte, para não ficar aquela live muito cansativa, Isso. com muita informação que a gente não consegue reter ou explicar direitinho como foi hoje, que a gente E a conseguiu gente queria explicar também bem. interagir mais um pouquinho com vocês, né, Etienne? Gente, eu quero agradecer, a gente já está chegando no finalzinho da live. Eu quero agradecer a cada uma e a cada um que esteve aqui conosco. Foi um prazer. Não vai dar tempo de colocar mais a música, mas foi muito bom esse momento de partilha. Obrigada, Etienne. Semana que vem a gente se vê de novo. Vamos lá. E segue passeio, né? Pra gente ir dançando. Como já dizia o poeta, adeus minha rosa, adeus meu amor, até pra semana, se nós vivo for. Amém. Tchau, Tchau, Léo. tchau.